Pessoal, uma dúvida que é muito comum em relação à vírgula. Existe vírgula após então? Primeiro, o termo então, a palavrinha então, olha para cá, tá? Então é uma conjunção coordenativa conclusiva. Então, isso quer dizer o quê? Que ela vai dar a ideia de conclusão. Então, existe uma tentativa muito forte de, no dia a dia, as pessoas colocarem uma vírgula imediatamente após então. Mas não é assim tão fácil, não. E também não é difícil, porque existem duas regras bem legais. Olha só. Observe esse primeiro exemplo aqui. Os dois devem sair mais cedo, então avisem aos demais participantes. Quando eu uso esta vírgula aqui, veja, eu tenho aqui a conjunção coordenativa adversativa então. Podia ser então, portanto, por isso, pode ser qualquer uma delas, não é só o então, tá? Mas vamos enfatizar a palavrinha então. Esta vírgula aqui, pelo que nós estudamos já no dia a dia em relação a conjunções, então a vírgula está isolando a oração inteira. Esta vírgula aqui é para isolar a oração iniciada pelo então. Então, é um caso de uso de pontuação gramatical, tá? Então, preste atenção. No segundo exemplo que temos aqui, eu fiz apenas um deslocamento da conjunção então. Então, vejam, os dois devem sair cedo, aqui é uma oração, tá vendo? Avisem, então, aos demais participantes o que aconteceu. Nós sabemos que o lugar natural de uma conjunção, olha, a conjunção, esse xizinho representa a conjunção. Aqui está uma oração, certo? Toda oração tem um verbo. Então, o lugar da conjunção é abrindo a oração. A conjunção coordenativa, a conjunção subordinativa, elas abrem a oração. O que é que eu fiz aqui? O então está aqui, olha. Eu desloquei. Era neste lugar e eu desloquei, certo? Era aqui e eu desloquei. O que acontece? Aí eu entrei de novo em regra de pontuação. O que é que diz a regra? Que no momento em que eu desloco a conjunção, eu ponho ponto e vírgula onde ela estava e isolo o então com duas vírgulas. Então, essas vírgulas que eu usei aqui, olha, as duas, essas sim são para isolar a conjunção então, que está deslocada. Saiu do lugar dela, olha, e veio para dentro da oração. É o segundo caso. Agora, veja, se alguém perguntar, mas Betânia, eu usei nesse outro exemplo, né, uma vírgula, neste aqui. Os dois devem sair mais cedo, então, por favor, avise aos demais participantes. Veja, essa conjunção aqui, embora você esteja vendo uma vírgula aqui, e outra aqui, a segunda vírgula esta não é do então. A segunda vírgula está casada com por favor. Agora, esta aqui tem a mesma explicação que eu dei aqui em cima. Está separando a oração, olha, iniciada pela conjunção então. Então, repetindo, esta vírgula é da oração inteira, tá? Eu vou colocar em vermelhinho. Esta vírgula, junto com esta, é para isolar a expressão por favor. Então, não existe esta vírgula depois de então, tá? Esta vírgula está abrindo o isolamento de por favor. Então, eu tenho que ter cuidado nos casos de pontuação com isolamento da palavrinha então. Portanto, cuidado aqui embaixo, ele não veio, então pode chamar o substituto, olha, um erro. Essa vírgula não existe. Por quê? Porque o então está abrindo a sua oração. Eu não isolo. Agora, se eu dissesse assim, deixa eu puxar isso aqui mais para cima um pouquinho, para vocês terem ideia, tá? Olha para cá, tá? Então, se eu dissesse assim, ele não veio. Pontinho. Então, neste momento, chame um
substituto. Observem, eu vou colocar a vírgula aqui e aqui, mas essas duas vírgulas aqui, olha, existem por causa de neste momento, e não por causa do então. Então, é preciso prestar atenção a 3 pontos. Se o então abre o pensamento, a vírgula que aparece antes não é dele, é da oração. Se o então está deslocado, então 2 vírgulas para isolar e ponto e vírgula onde ele estava. E se aparecer um advérbio ou uma locução adverbial deslocada, as vírgulas são do advérbio e não da conjunção então. Então, de olho nisso aí.